Deus quer que todos os homens se salvem, não é? E nós temos visto, na semana passada, vimos que o Senhor, de facto, pode salvar a todos. E falámos desta passagem da mão do Senhor que não está encolhida para que não possa salvar. E também o Senhor, quando falava com Moisés, dizia que eu vos livrarei com braços estendidos. O Senhor tem o braço da salvação de Deus é de facto longo, não é curto. Pode salvar de facto a todos. Deus pode salvar a todos sem exceção. Não há casos perdidos para Deus. Mesmo aquela pessoa mais mergulhada numa vida de pecado, mais mergulhada no seu ateísmo, na sua rejeição para com Deus, não é um caso perdido. E Paulo poderia dizer isso, que quando alguém lhe falava, não vale a pena falar a esta pessoa, ele poderia dizer, se havia caso perdido, era quem? Se havia caso perdido, quem era? Era ele, de facto. Porque ele era um caso perdido dos mais complicados que há. Porque para ele chegar a esta conclusão de que era o principal dos pecadores, não foi fácil. Porque ele, antes de se converter, antes da experiência que teve na estrada para Damasco, ele achava que era um dos mais distintos dos fariseus, um dos mais santos dos homens à face da terra. E não é muito difícil imaginar isso, porque nós vemos a postura que tinha aquele fariseu. O fariseu da história que o Senhor conta, do fariseu publicano, ele de facto achava-se muito bom. Ele dizia, e dou-te graças porque não sou como aquele publicano. E Paulo não seria muito diferente. Aquelas coisas que nós lemos o Senhor a dizer dos fariseus, não é muito difícil de imaginar que Paulo fosse assim. Se Paulo chegou ao ponto de perseguir e mandar matar ou consentir na morte de crentes, não é muito difícil imaginar que ele fosse um fariseu, mas daqueles bonzinhos, tipo o Nicodemos, o José de Arimateia. Não seria desses. Seria dos mais empedernidos, que rejeitam a mensagem da graça de Deus. Até aquele dia. Até o dia. Portanto, ele certamente poderia atestar, não há casos perdidos. E continuando com esta ideia de que Deus quer que todos os homens se salvem, ele dizia, eu sou o principal, antes era hebreu de hebreus, mas isso reputei perto por Cristo. E Paulo e Saulo, que são a mesma pessoa, mostra que ninguém é tão bom que não precise ser salvo. Ele precisou de salvação. E ninguém está tão irremediavelmente perdido que não dê para salvar. E nós precisamos de aprender isto. E devemos pensar, cada um de nós deve pensar assim. Se há algum caso perdido, era eu. Se há alguém que era tão mau, que nem mesmo Deus pode salvar, cada um deve pensar, era eu. Porque eu já tenho perguntado isto a algumas pessoas e eu espero que a resposta que vocês... Não precisam dar a resposta, mas a resposta que eu gostaria que cada um de vocês desse, eu tenho na minha cabeça. Cada um pense. Eu conheço alguém que peque mais do que eu. Que eu tenho a consciência de que peque mais do que eu. Cada um pense para si. Quem é a pessoa mais pecadora à face da Terra? Podemos, sei lá, imaginar o Putin, uma coisa assim, mas a condição necessária para qualquer pessoa é reconhecer: eu sou o pior de todos. É muito importante. Para Paulo passar de Saulo para Paulo, de alguém que perseguia a igreja, perseguia o próprio Senhor, para alguém que passou por servir ao Senhor, foi preciso ele perceber isto. Esta é a verdade fundamental de que ele era o principal dos pecadores. Avançando, nada pode deter o braço salvador de Deus, a não ser a incredulidade do homem. Deus não exige nada prévio. Deus não exige primeiro, põe a tua vida em ordem e depois conversamos sobre a possibilidade de tu ser salvo. Nada disso.
Não há exigências adicionais para pré-requisitos. Eu já vos contei esta história, mas vou voltar a contar, que alguns não ouviram e outros não se lembram. O meu pai, nos últimos 10 anos, tem-me preparado para a sua partida. O meu pai já tem 83 anos, a caminho dos 84, se Deus permitir, mas ele, com as máquinas agrícolas que tem às vezes, agora já nem tanto, mas foi fazendo ali algumas asneiras que podiam ter resultado na morte dele. E houve um dia em que ele estava com uma alfaia agrícola que serve para espalhar estrume, um espalhador de estrume que ele tinha, e aquilo empancou. E ele foi lá tentar com a mão, aquilo é perigosíssimo, aquilo tem uns espigões e roda para espalhar. E ele meteu lá a mão e aquilo depois começou a andar, mas felizmente cuspiu para fora. E ele ficou um bocado magoado, mas sobreviveu, não, ficou sem, ainda estava quente, estava em choque. E o que é que ele fez? O que é que vocês fariam imediatamente? Ligavam para o INEM, não é? Hoje em dia não era grande ideia, porque as coisas estão mais. Mas na altura ligaria para o INEM. O que é que ele fez? Acabou de espalhar o que tinha a fazer, veio para casa e disse à minha mãe: telefona para o INEM que eu vou tomar banho. Porquê? Porque ele não queria apresentar-se, não queria que quando viesse o INEM buscá-lo, estar daquela maneira, estar todo sujo, é natural, não é? Estar todo sujo de fezes, de animais. Infelizmente, isto é ridículo, não é? Nós pensamos, mas que coisa tão inconcebível. Mas é isto que muitos procuram fazer espiritualmente. Estão cobertos de trapos de imundícia, não é? Para Deus, o melhor das obras que o homem pode fazer são trapos de imundícia. E o que é que eles pensam? Tem primeiro de melhorar um pouco estes trapos de imundícia, porque não me vou apresentar a Deus tal como estou. Mas tal como diz um cântico que nós cantamos por vezes, é tal como estás. Não é primeiro tenta dar um jeito, primeiro deixa isto ou aquilo da tua vida, não. É deixar essas coisas da vida que não estão corretas, à luz da palavra de Deus. Isso é um fruto, não é a raiz. Portanto, é muito importante nós percebermos isto. Não precisamos de dinheiro ou bens materiais, não precisamos ser inteligentes, não precisamos de ter estatuto social, não precisamos de saúde ou de força física, não precisamos de boas obras. Nada disto é requerido para a salvação. Nem vai ajudar. Pode até, em alguns casos, pode atrapalhar. Nós conhecemos alguns casos na palavra de Deus de pessoas que se perderam por serem ricas demais. Alguns são inteligentes demais, pensam-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Nota-se que não está aqui o Armando. O Armando completa sempre os versículos. O Spurgeon disse, falei-vos que o Spurgeon converteu-se com uma mensagem muito, muito simples de alguém que leu a passagem de Isaías 55, 22, olhar para mim e sereis salvos, e aquele crente na sua humildade disse: para olhar não é preciso ser rico, não é preciso ser inteligente, não é preciso fazer boas obras, é só olhar. E a salvação resulta de nós olharmos com os olhos da fé para a cruz de Cristo e vermos ali o meu pecado castigado em Jesus, não é? Como nós dizemos naquele cântico, foi na cruz onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Isso é essencial. Estas coisas até podem ser um entrave. Se nós pusermos o nosso coração, a nossa esperança nestas coisas, pode ser, isso sim, um grande entrave. E faltava aqui uma coisa que eu queria mostrar, mas já mostrei na semana passada, que era aquela ideia de que as boas notícias que Deus tem para hoje, para o homem, são para quem? Alguém se lembra? Aquele que justifica um cidadão exemplar? O ímpio. Mais, Cristo morreu por nós, estando nós ainda fracos, sendo nós ainda inimigos. O Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar quem? Os melhorzinhos? Os 10% melhores de todos? Não. O que seria perdido. E há boas notícias, de facto, para aqueles
que são ímpios, pecadores, injustos, perdidos. Para esses há boas notícias. Para os outros que se acham bons, para esses, o Evangelho não é para esses. Eu agora queria só falar aqui de uma pequena brincadeira. É claro que o tema é solene, mas vou falar-vos aqui de algo que vocês provavelmente já viram, que é sobre o facilitismo. Eu falei-vos no final da semana passada sobre o facilitismo que se tem assistido nas últimas décadas no ensino, em particular na matemática. Exigia-se. Os programas são bastante exigentes em alguns casos, mas depois, na prática, acabamos por ter de facilitar em demasia a vida aos alunos, o que depois acaba por complicar. Mas isto é uma lição espiritual, aquilo que eu vos vou mostrar. Não é só mostrar por ser engraçado, por assim dizer. Isto é uma apresentação sobre a evolução do ensino da matemática em Portugal. Em 1980, uma pergunta assim, e esta pergunta até é fácil. Um pacote de leite tem capacidade de 10 decilitros, a família de João bebeu 4 quilos desse pacote ao pequeno almoço, quanto leite ficou no pacote? Não precisam estar muito preocupados quanto é que isto... Qual é a resposta? Mas um aluno de primeiro ciclo, ou pouco mais, deveria saber fazer isto, calcular 4 quintos e depois fazer uma subtração. Isto em 1980. Depois, em 1990, já se facilitou aqui um bocado a coisa. Já se... um pacote de leite tem capacidade de 10 decilitros, a família de João bebeu 4 quintos desse pacote ao pequeno almoço, isto é 8 decilitros. Já ficou mais fácil. Quanto leite ficou no pacote? Isto aqui é demasiado fácil, não é? Em 2000, já diz, bebeu 8 decilitros. Já diz ali, já nem tira-se os 4 quintos, porque as frações assustam os meninos. Portanto, vamos facilitar a vida. Agora já é uma escolha múltipla, não é? Não dá muito o que pensar. Ainda assim, alguns conseguem errar. Não, isto é caricatura, atenção. Depois, já é uma pergunta de verdadeiro e falso. Ficaram 2 decilitros do pacote. Verdade ou mentira? Já é mais difícil falhar. E depois, em 2030, já se está a ver que é... Isto tem... Okay. Não. Se souberes ler, coloca uns X no todos. Claro, isto é exagerado, não é? Agora, eu vou mostrar-vos um slide e eu vou explicar o slide, está bem? O Evangelho da Graça de Deus faz isto, simplifica ao máximo a mensagem para o pecador. E eu já vos disse que o Evangelho da Graça de Deus é basicamente isto que está aqui. Faz-nos a pergunta e diz-nos, escolhe aquela. É quase como um professor que sabe que o aluno tem muitas dificuldades, precisa de passar. Às vezes há situações com alunos com muitas dificuldades, só para eles sentirem que fizeram alguma coisa. Já houve casos de pessoas que não, olha, eu não faço isso, mas já me contaram. O Evangelho da Graça de Deus é aquilo. Eu não vos quero chocar com a imagem, alguns já viram a imagem a passar, eu não vos quero chocar com a imagem, está bem? Eu vou explicar. O Evangelho da Graça de Deus é quase como aqueles livros que há para ajudar uma pessoa que percebe muito pouco do assunto. Conhecem a série de livros de informática, fotografia, o que quer que seja para totós, para dummies. E de facto, o Evangelho da Graça de Deus é assim. Torna fácil para qualquer um. Não há ninguém que possa dizer, eu não consigo. É demasiado complicado. Quando o homem, na sua sabedoria humana, é que complica as coisas. Começa a encontrar objeções. E isto tudo de ser totós não é ofensa nenhuma. Porque quem é que compra este tipo de livros? É pessoas que não sabem e... Exatamente, não sabem, querem saber e admitem. Não sabem. Claro que ninguém vai sentir-se com o seu ego aumentado por estar a ler um livro sobre qualquer coisa para totós, para pessoas que realmente não percebem do assunto.
Mas é importante para alguém aprender um determinado assunto perceber, eu não percebo disto, eu percebo e eu quero aprender e preciso de alguém que me ajude a perceber. E o Evangelho da Graça de Deus é assim, porque ninguém vai ficar fora, vai ficar excluído por não ser capaz. Aqui Deus baixa a fasquia, por assim dizer, muito, porque qualquer um pode. Até o principal dos pecadores pode ser salvo. Portanto, ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa. E vamos ver algumas passagens que passam esta mesma ideia. Reparem nesta frase do Senhor, em Deuteronômio 30, 19. Claro que ele estava a falar a um povo diferente, mas vamos aproveitar a ideia do quanto Deus quer abençoar. Aqui era uma questão de bênção e de vida. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te têm proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Há mais fácil do que isto? Isto é, tens esta opção e esta. Escolhe esta. Vocês já viram aquele tipo de programas? Eu lembro do 1, 2, 3, tinha as portas, não é? E que tinha um prémio, e depois já dava para mudar a porta e tal. Aquilo era quase como dizer, olha, o prémio está atrás daquela porta, escolhe aquela porta. E o que é que o homem faz na sua rebelião para com Deus? Diz, ok, é atrás daquela porta que está o prémio, mas não, eu quero o outro. Mas o homem age assim. Deus propõe a vida e a morte, a bênção ou a maldição. E ele escolhe a morte. O que é que o Senhor disse a dada altura, no seu tempo, no tempo em que esteve aqui na terra? E não quereis vir a mim para teres vida. O Senhor lamentava a atitude de rebelião do homem. Deus oferecia a salvação. O Senhor dizia, quantas vezes, ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar-te como a galinha junto aos seus pintos, mas tu não quiseste. Esta é a atitude do homem. Deus facilita ao máximo. E sabem uma coisa, por vezes acontece com os professores. Facilita-se. E o que é que acontece? Os alunos não querem, na mesma. Uma pessoa chega a um ponto em que já não sei o que é de fazer. Faço de tudo e mais alguma coisa. E mesmo assim os alunos não querem saber. E Deus também simplificou a salvação o mais possível para que ninguém ficasse excluído. Porquê? Porque Deus quer que todos os homens salvem. E ainda assim, há alguns que não querem. E não há atitude mais triste para com Deus, para com a salvação que Deus oferece, do que dizer, não me interessa, não quero. E aquela passagem de Deuteronômio 30, 19. Mas em Isaías 35, 8, está o Senhor a falar, ali haverá um outro caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ou seja, não há como errar. Até mesmo os que não são muito dotados de inteligência. Eles conseguem. Quem é que não consegue? É o sábio. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Os loucos, mesmo os loucos, não errarão. Conseguem acertar com o caminho. Mesmo a pessoa pouco inteligente consegue aceitar a salvação que Deus oferece. O homem inteligente, a inteligência aos olhos deste mundo, é que consegue rejeitar. E tem outra passagem que eu também gosto bastante, que também parece uma pergunta de escolha múltipla, por assim dizer. De sorte que os que são da fé são benditos. Com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E lemos isto em Gálatas 3, 9 e 10. E eu posso colocar-vos esta questão.
Há duas formas, eu posso, na verdade há só uma, não é? Mas posso dizer, podes tentar de duas maneiras. Podes tentar pela fé ser salvo. Como é que podes tentar ser salvo? Não é por ti, mas há duas propostas, por assim dizer. Pela fé ou pelas obras. Podes escolher. Infelizmente, muitos escolhem o quê? Pelas obras. Qual é que preferes? E eu agora dou uma dica. Lê outra vez a passagem. Os que são da fé são benditos. Os que são das obras da lei são debaixo de maldição. Portanto, não há como errar. E de facto é triste. Deus fez tudo por tudo. Mas Deus não nos pode forçar. Como vimos na semana passada, Deus não vai forçar ninguém a aceitá-lo. Deus dá a liberdade às pessoas. E Deus não vai forçar, como eu disse na semana passada, Deus não vai forçar alguém que em toda a sua vida não quis nada com Ele e dizer não, agora vens para o céu comigo. Quer queiras, quer não. Deus não vai fazer isso. Temos ainda alguns minutos. A passagem depois continua e diz que porque há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Deus quer que todos os homens salvem e providenciou para todos. Eu falei ao de leve sobre isso na semana passada. Esta passagem contradiz a ideia de que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição. E que, portanto, a obra redentora foi apenas em favor dos eleitos. Sabem do que é que estamos a falar? De calvinismo, não é? Os 5 pontos do calvinismo são a depravação total do ser humano, a eleição incondicional, a expiação limitada, ou seja, o Senhor só deu a sua vida pelos eleitos, a graça irresistível, ou seja, aqueles que Deus elegeu não têm como fugir à salvação. E, claro que eu não domino estes conceitos, mas é a ideia. E perseverança dos santos. Aqui estava em inglês, mas Perseverance of the Saints. E é um acrónimo TULIP, para as pessoas se lembrarem. Apesar de eu não desejar lembrar, mas é a ideia de que alguns defendem. Isto levanta muitas questões, já tem sido muito debatido. Houve até uma conferência em 2018, talvez 2018, penso que 2018, em que se falou sobre o assunto. O Simão foi um dos oradores. É um tema que não gosto de me envolver muito, não domino, mas esta passagem e outras, na minha opinião, contradizem esta ideia. Depois coloca vários problemas, mas o calvinismo está a surgir cada vez mais e está a afetar, está a ser introduzido em algumas igrejas bem perto de nós. Eu até poderia dizer aqui ao lado, numa igreja perto de si. Okay? Que alguns irmãos porque nós somos uma assembleia da Igreja dos Irmãos, não é? Que não defende isto. Portanto, estou mais à vontade a falar sobre isso. Mas algumas igrejas, chamadas igrejas da denominação Igreja dos Irmãos, que não têm isso na sua gênese, estão a deixar entrar, porque há alguns calvinistas que, até, sei de uma igreja em particular, de algumas igrejas, de alguns jovens, mais novos do que eu, mas já não são jovens, são homens adultos, que estão a trabalhar a tempo integral na obra, em igrejas dos irmãos, e defendem isto, que não está na gênese do chamado movimento dos irmãos. E vamos então ver aqui algumas passagens. 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19. Nós lemos. Este relógio está certo, não está? Está?
2 Coríntios 5,19, lemos que, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Esta palavra mundo é o cosmos. E o uso desta palavra não sugere apenas um grupo limitado de pessoas, porque alguns dizem que Deus quer que todos os homens se salvem e que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo pelos nossos pecados, por todos. Este todos, alguns dizem, significa apenas os eleitos. Mas esta palavra cosmos não sugere isso. Outra passagem, 2 Coríntios 5,14, um bocadinho antes. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Foi por todos, não foi só por alguns. 1 Timóteo 4,10, está aqui perto da nossa passagem. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Esta é a graça de Deus está manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Subtítulo 2,11. Hebreus 2,9. Hebreus 2,9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. E estou mesmo a terminar. Se a expiação é limitada, como alguns dizem, é caso para dizer que os escritores, e quando eu digo os escritores, estou a falar de quem? Acima dos escritores. Quem? O Espírito Santo que nos inspirou a escrever não foi feliz na escolha das palavras. Então dizer todos, mundo, palavras que nos restantes escritos de Paulo se referem a tudo mesmo. E agora, é só alguns. Não creio, não vejo as coisas assim. Penso que é preciso alguma ginástica mental, alguns artifícios de argumentação para chegar lá, para chegar aí. Eu não vejo as coisas dessa maneira. Deus providencia a salvação a todos, todos mesmo. E lendo o que está escrito, tal como está, em que nós lemos na passagem, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E depois diz no versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. É-me difícil aceitar essa ideia, muito sinceramente. É difícil chegar a outra conclusão que não seja que Deus providencia a salvação a todos. Isto depois, claro, que depois traz certos problemas, nomeadamente na evangelização. Não é? Alguns, eu lembro de uma pessoa que nem é calvinista, nem defende isso, acho eu, que de uma vez eu estava a chamá-la a atenção por causa da forma como as pessoas ali perto do edifício onde nos congregávamos via certos comportamentos dele. E ele dizia que devíamos ter cuidado na forma até como lidamos, um bom testemunho. Isso é um grande problema, não é? Quando nós temos alguém no nosso meio que a ideia que as pessoas têm de fora dessa pessoa não é a melhor, estraga o bom testemunho que nós pretendemos dar. E ele dizia, os que se vão salvar vão se salvar de qualquer maneira, dê por onde der. Um bocado esta ideia de são para se salvar, tanto faz se eu dou bom testemunho ou se não dou, tanto faz se eu evangelizo como se não. Acho que é perigoso entrar por aí. Deus sabe quem é que se vai salvar. Agora nós devemos agir como diz aqui, Deus quer que todos os homens se salvem. E esta é a verdade mais fundamental da vontade de Deus. E nós devemos fazer o quê? Como eu disse há 2 semanas, e um pouco na semana passada, o que é que eu estou a fazer para que isso se concretize? Para que a verdade mais importante, a vontade de Deus mais explícita e mais básica se cumpra. O que é que eu estou a fazer? Estou a evangelizar? Estou a dar bom testemunho?
Estou a criar oportunidades para que as pessoas me perguntem sobre porque é que tu pensas assim, porque é que tu ages assim, porque é que tu reages desta maneira perante os problemas, perante as dificuldades da vida. É isso que estamos a fazer? Deus quer que todos os homens saibam. E há uma história que eu gosto bastante, já li há muito tempo. E era sobre um homem inteligente, aos olhos do mundo, que tinha, penso que era empregado, uma pessoa humilde, um crente, que era humilde e que não era assim uma pessoa muito inteligente, se calhar do ponto de vista do mundo. Havia ali uma certa posição de superioridade, era patrão e era versado em estudos, e uma pessoa muito culta, perante um analfabeto quase, que ainda por cima acreditava nestas histórias da Bíblia. E ele esclarecia dele dizendo: será que eu sou um dos eleitos? Será que eu sou um dos eleitos? Porque alguns vêm com isso. Se eu não for um dos eleitos, nunca vou converter. Não é? Então ele perguntava assim: será que eu sou um dos eleitos? Eu não sei se foi à primeira ou não, porque ele respondeu e disse: olha, eu não vejo como é que você pode ser eleito se nem sequer se candidata. Ou seja, como é que alguém pode ser um dos eleitos, salvo, se a postura dele é de rebelião, de rejeição? Qualquer pessoa que creia, que queira crer, nunca vai estar vedada dessa decisão porque alguém decidiu por ele. Eu não vejo as coisas assim. Mais coisas poderiam ser ditas, mas agora dou-vos aqui um minuto. agora é que eu dou tempo para vocês falarem. Agora que já acabou o tempo, praticamente. Mas se quiserem dizer alguma coisa, se quiserem deixar para a semana também, podemos falar um pouco. Não, é verdade que nós não sabemos os que se irão de salvar, não é? Só o Senhor conhece os que são seus. Mas pelo facto de nós não sabermos, é que devemos de falar e evangelizar e dar um bom testemunho. Exatamente. Que acabaste de falar. Porque não sabemos se essa pessoa, se o Senhor a vai salvar, não é? Portanto, temos que fazer a nossa... Lança com a tua mão, semeia com a tua mão direita e com a tua mão esquerda, porque não sabes qual dela há de prosperar. Se temos de ser farás, não é? Sim, também, exatamente. Sim, à vontade. Boa noite. Deus sabe que quem vai ser salvo. Deus sabe. Se ele sabe que o já está fixado ou não. Porque em Jó vai dizer que todos os nossos dias estão contados, cada fio de cabelo. Sim. Então, você está fixado com Deus ou não? Deus... Porque você sabe que vamos supor que você seja salvo e... Então Sim, sabe você é salvo. isso é um conceito bastante complexo, na minha opinião. Deus sabe certas coisas, mas não iliba a responsabilidade do homem. Por exemplo, Judas não deixou de estar lá, porque estava profetizado, não deixou de ter a responsabilidade daquilo que fez. E Deus sabe, mas se Ele determinou, daí eu não vejo que Ele tenha determinado, olha, esta pessoa vai... Ele sabe, mas Ele não disse, olha, esta pessoa vai se salvar e esta vai se perder. Não é vontade de Deus, estes aqui são para salvar e estes não são. Ele sabe que vai dar oportunidade a todos, mas sabe antecipadamente quem é que se vai salvar e quem é que não vai salvar. Não é Deus a agir diretamente para que uns sejam salvos e outros não. Não sei se alguém quer complementar, se quer dizer alguma coisa, sejam à vontade. Sim. Fala alto, senão... Hoje de manhã estive a dar esta aos meus alunos que são muito novos, têm talvez 10 anos. Passados 5 minutos eu já conseguia perceber que alguns iam conseguir e alguns não iam conseguir. Mas a prova durava 1h30. E o facto de eu saber antecipadamente o resultado de alguns deles
cada uma em cada linha teve que escolher, em cada pergunta teve que decidir. E, portanto, concordo absolutamente. Deus sabe o fim desde o princípio. Isso não significa que as minhas escolhas já estejam definidas. Portanto, o tempo é uma criação para nós e, portanto, nós vemos as coisas a acontecer. Acredito que para Deus seja um livro aberto. E, portanto, Deus sabe o que acontece aqui, o que vai acontecer ali, sabe como vai terminar, mas a cada instante nós ainda temos que decidir. E, portanto, o Daniel falou de muitos versículos, entre eles, a vida e a morte. E uma coisa importante é não iliba cada um das suas responsabilidades. Isso é importante. Deus sabe, mas não está a dizer, olha, tu vais para ali. E mesmo quando Deus fala, não sei se queres falar sobre isso, quando Deus fala da eleição, não fala de eleger uns ou eleger outros. Ele nos predestinou para filhos da adoção e nos elegeu para a salvação. Sim, nos elegeu nele. E eu vejo as coisas da seguinte forma: Deus eleger nele, é aqueles que creem nele serão salvos, e não tanto. Mas... Sim. É um conceito curioso, porque da visão de Deus não há um conceito de predestinação. Da visão de Deus as coisas estão feitas. O livro está, como nós temos a casa, abrimos um livro e podemos ler a última página. E morreu, viveram felizes para sempre, ou uma coisa qualquer. E portanto Deus lê a nossa história dessa maneira. Deus pode chegar ao fim e sabe, como nós, se quisermos começar um livro pelo fim, saber que morreu, não morreu, casou, não casou, uma série de coisas. Nós não temos essa capacidade. A cada instante nós decidimos se amamos, se não amamos, se perdoamos, se não perdoamos, e no caso da salvação, se queremos, se não queremos. E, portanto, volta e meia a palavra predestinação acaba por nos atrapalhar um pouco. Sim. Acaba por nos... Sim, mas se Deus já sabe, quer dizer que já está definido. Não está definido. Para Deus não há esta questão de vamos ver o que é que faz, o que é que não faz. Para Deus está claro. Para Deus está muito claro. Para nós não. E, portanto, o facto de, para Deus não existir o conceito de tempo, mas para nós existir o conceito de tempo, é por isso que eu entendo que a palavra predestinação ou destino acaba por nos baralhar mais do que propriamente. Sim. Isto está na Bíblia, só que depois há uma conotação negativa, talvez negativa, em relação a essa palavra, e nós até ficamos um pouco atrapalhados com certas palavras. Há algumas palavras na Bíblia que são bíblicas e que o apóstolo Paulo escreve com todo à vontade, mas nós é que ficamos aqui com algumas um bocadinho incomodados, não é? Porque são palavras que foram usadas de uma forma que talvez não tenha sido a mais feliz e foi levada a alguns extremos até. Mas não sei se ajudou, mas podemos conversar mais sobre isso. Sim? E é bom nós não falarmos. Eu aqui, quando estou aqui a falar, estou a pregar para o coro. Sabe o que é pregar para o coro? É pregar para pessoas que à partida concordam connosco, mas claro, podia, se eu tivesse de debater este assunto com um calvinista ou com um ateu ou o que fosse, claro que não posso falar da mesma maneira, não é? Não posso estar a expor as coisas como se toda a gente fosse concordar comigo. É muito fácil, não é? As pregações muitas vezes são quase como os discursos de um deputado na Assembleia da República em que está a dizer uma certa coisa e atrás estão os outros a dizer é isso mesmo e tal. E não temos a oposição, não é? Só que no Parlamento tem a oposição, não é? Mas aqui, a regra geral não temos, mas podemos sempre conversar. E é com o debate também que nós percebemos, olha, eu pensava isto desta maneira, mas nunca tinha olhado para o assunto desta maneira. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus por estes minutos que pudemos passar aqui e espero que todos nós tenhamos ficado mais ricos e mais esclarecidos com a palavra de Deus e, acima de tudo, esta verdade fundamental: Deus quer que todos os homens se salvem. Primeira coisa, já estou salvo? Segunda coisa, o que é que eu estou a fazer para que esta vontade de Deus se cumpra?
Cada um pensa para si. Não é? Amém.